Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside. Nessa edição do podcast TI Inside Talk, nosso entrevistado é Gustavo Iosp, CEO e sócio fundador da Big Data. Ele fala sobre o sucesso da empresa pioneira no uso de inteligência artificial, sobre as dificuldades para o Brasil acelerar o desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial e de sua mudança para Nova York, para transformar a Big Data numa empresa global. Gustavo, muito obrigado pela sua participação no podcast TI Inside Talk. Gustavo, o que motivou um profissional com uma história ligada à educação a investir há 9 anos atrás na criação de uma empresa de Big Data e Analytics? Claudinei, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você e os teus ouvintes. Na verdade, assim, a paixão que norteava a minha atuação nessa área de educação é a mesma que me levou a abrir a Big Data, que foi sempre de substituir o achismo e as opiniões e o gut feeling com dados e consciência. Essa é a coisa que acho que realmente me move em quase tudo que eu faço na vida. E usei esse viés durante muitos anos para tentar melhorar a qualidade da educação brasileira. Me dei conta que a maioria dos formuladores de política pública não estava remotamente interessado em conhecer, enfim, essa literatura acadêmica e essa ciência. E um dia me deu o estalo, especialmente depois de conhecer um pouco mais da área de inteligência artificial, que o público certo para levar essas convicções era o setor privado, onde as pessoas têm um interesse, né, em dar resultado, em gerar lucro. E foi daí que nasceu a Big Data, no momento que eu estava um pouco já não muito feliz com a recepção, né, que esse tipo de ideia tinha na área de política pública, na área educacional. E aí realmente acho que foi uma decisão muito acertada, porque, enfim, apesar de todos os entraves e das dificuldades, né, de mudança cultural, de inovação, realmente tem muito mais interesse por tudo aquilo que vem dessa utilização de dados e de ciência no setor privado do que no setor público. E como surgiu a ideia de aplicar esses algoritmos de inteligência artificial nas áreas de marketing e vendas para as grandes empresas? Então, essa área de marketing e vendas, ela tem uma peculiaridade interessante do ponto de vista de negócio, que quando você usa dados externos, aquilo que você faz fica uma qualidade muito maior, né? Muito mais acurado. Então, enfim, um exemplo clássico que eu sempre trago é quando a gente trabalhava com a Kibon, da Unilever, né? Você fazer um algoritmo de previsão de venda de sorvete sem o dado de clima, você pode trazer, né, enfim, o cientista da NASA que você vai errar bastante, enquanto que um algoritmo mediano, com essa informação, já vai performar muito melhor. Então, essa vontade, né, de trazer todos esses dados faz com que a gente consiga realmente ser muito mais assertivo e trazer respostas muito melhores. E isso faz muita diferença para qualquer área de vendas e marketing que são, né, muito drivadas pelo contexto, pelo tipo de público que está sendo atendido. Tem uma série de outras aplicações, né, de inteligência artificial, mesmo no mundo empresarial, como internet das coisas, indústria 4.0, como em outros setores, né, de agricultura, medicina, etc. Mas que aí a gente vê o único dado sendo trabalhado é o dado do setor. Então, é relativamente difícil de se diferenciar, né? Você vai estar todo mundo usando algoritmos semelhantes e tratando exatamente o mesmo dado. Não tem muito espaço para criatividade, não tem muito espaço para curiosidade intelectual, não tem muito espaço para criar barreiras de entrada. Essa área de vendas e marketing, a gente notou que tem muito espaço para criatividade e a posse e a organização desses dados externos criaria uma proposta de valor para os nossos clientes muito sólida, porque se eles fizerem essas análises sozinhos, sem esses dados, eles vão errar muito mais. E se eles forem atrás de todas as bases de dados que a gente tem, vai ser proibitivamente caro. Então, a gente consegue coletar, né, essas 17 mil variáveis no Brasil, mais de 20 mil variáveis nos Estados Unidos, organizar elas, fazer com que todos os dados casem e conversem, e dilui esse custo entre os nossos muitos clientes, fazendo com que a gente tenha, ao mesmo tempo, uma entrega que é mais assertiva e com um custo menor do que uma empresa que fosse fazer os dados sozinha ou que fosse fazer os dados
que fosse fazer o algoritmo sem esses dados externos. Então, a conta fecha e acho que é melhor para todo mundo. Você foi um pioneiro aí no uso da inteligência artificial, né? Como é que eram os métodos de análise naquela época para capturar as informações do mercado? Como é que era esse mundo naqueles tempos? Aqueles tempos continuam vigentes até hoje, porque, enfim, a inteligência artificial já é, obviamente, bem mais compreendida, né, do que era quando a gente começou a empresa. Eu já tive casos assim de dizer, a gente vai fazer uma análise de regressão, e a pessoa do outro lado dizer, pô, esse negócio de vidas passadas sempre me fascinou muito, tal, quer dizer, as pessoas não terem, né, a menor noção do que estava sendo falado. E isso hoje já está, né, bem melhor, já é conhecido. Mas ainda hoje, a grande maioria das empresas, exceto empresas que já ou nasceram com esse DNA ou que, por algum motivo, são, né, pioneiras e são mais arrojadas, a grande maioria das empresas trabalha do mesmo jeito que vem trabalhando nos últimos 30, 40, 50 anos. Né? Faz muitas coletas de dados quase manuais, né? Cada um tem a sua planilha, nenhum dado conversa com nenhum outro. As pessoas sentam, veem os dados, tomam uma decisão, baseada, às vezes, muito mais em opinião do que em ciência, e vida que segue. Né? Quando você está no mercado em que todo mundo trabalha assim, você vai ir bem, vai sobreviver trabalhando assim. No momento em que, claro, a maioria dos concorrentes das empresas começa a usar a inteligência artificial, começa a usar ferramentas mais elaboradas, essas empresas vão sofrer. Então, a gente está literalmente assim no parto da nova era. A gente ainda convive muito com esses métodos, né, mais antigos, enquanto vê outras empresas já se aproveitando muito mais de tecnologias mais inovadoras e mais assertivas. Mas no começo da empresa, enfim, a gente trabalhava muito de acordo com aquilo que os nossos clientes tinham, né? Então, tinha muitos desses casos, assim, puxa a planilha daqui, puxa a planilha dali. Já teve cliente nos mandando, assim, toda a base de dados da história da empresa por e-mail, sem nenhuma, né, proteção. Então, esse mundo não está sepultado ainda, longe disso, acho que ele ainda é dominante. A gente está ainda na ponta do iceberg da utilização de inteligência artificial dentro do mundo de negócio. A Big Data nasceu com um recurso próprio, né? O primeiro cliente dela foi a Ambev, né? Que rendeu um crescimento significativo em vendas para gigantes das bebidas aí, né? Como é que foi essa experiência? Como é que foi essa experiência com o seu primeiro cliente que teve um resultado tão significativo? Pois foi um casamento feliz, né? Antes da empresa começar, eu perguntei para muitos conhecidos, assim, tipo, o que eu tenho que fazer para a empresa decolar? E quase todos disseram, você precisa de um case de sucesso. Legal, que não é exatamente o que você quer ouvir antes de começar a empresa, né? Porque o setor não existia no Brasil, a empresa não existia, como que eu vou mostrar um case? Todos disseram, procura alguma empresa que te abra as portas e queira, né, e tope arriscar, e faz alguma coisa com ela e depois leva esse case aí para o mercado. E na época eu perguntei, tá bom, e se eu pudesse escolher alguma empresa, né, qual a que você gostaria mais de ouvir como case? E foi quase unânime a resposta da Ambev, que é realmente um paradigma de gestão. E aí a gente começou a conversar com eles, as culturas são muito parecidas, né, o foco em resultado, a coisa de ser data-driven, né, de acreditar em dados, de ser ágil, de ser rápido, acho que são valores que a gente compartilha com eles, então realmente teve uma sintonia muito grande desde o início. Isso foi em 2013, a gente continua trabalhando até hoje, inclusive agora há pouco eu saí de uma reunião aqui no escritório global deles em Nova York, aí já não mais da Ambev, mas da empresa mãe, né, da Anheuser-Busch InBev. E realmente, assim, desde os primeiros projetos, a gente teve muito êxito. A gente está fazendo com eles um dos nossos produtos, eles estão usando desde 2015, que é um produto de sortimento, que identifica as oportunidades, assim, de venda para cada cliente. Foi a primeira operação da ABI, da empresa-mãe, no mundo todo a usar a inteligência artificial para vendas. E, felizmente, a gente vem continuamente desbravando novos caminhos e trazendo realmente muitos ganhos de vendas, né, financeiros mensuráveis para eles e para vários outros clientes. E foi um case muito bacana, porque realmente comprovou a nossa tese, né, de que o uso de inteligência artificial com muito dado e
com conhecimento de negócio, pode trazer resultados financeiros muito significativos e mensuráveis, né, e objetivos. Gustavo, segundo o relatório da Endeavor Intelligence, né, em comparação com os países mais desenvolvidos, o setor de inteligência artificial no Brasil está em fase inicial, né, mas tem um grande potencial de crescimento. Qual a sua opinião sobre esse relatório, né? O que falta do Brasil, que falta ao Brasil para acelerar o desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial? Eu acho que está muito correto, concordo totalmente com alguém que está vivenciando isso, né, no campo, no dia a dia. Acho que são dois fatores que fazem com que haja essa lentidão. Um de demanda e um de oferta. O de demanda é que realmente a maioria das empresas se acostumou a trabalhar no modelo de gestão mais tradicional e a maioria dos seus concorrentes ainda não adotou inteligência artificial e mecanismos mais agressivos. Então, fica uma situação, né, em muitas indústrias relativamente confortável, em que o método antigo está funcionando, todo mundo está trabalhando no paradigma antigo, então não tem muita pressão para inovar. Claro que esse é um equilíbrio muito frágil, né? No momento em que algum desses concorrentes começar a usar a inteligência artificial, vai ganhar share, vai ter um aumento do lucro, e aí as empresas vão ter que correr atrás né, daquele líder que foi um pouco mais visionário. Mas isso ainda demora um pouco a acontecer. E do lado da oferta, o nosso grande problema, e aí infelizmente eu conheço isso por todo esse meu tempo devotado à causa da educação, são os problemas educacionais, especialmente no ensino das áreas de exatas, de matemática, que fazem com que a gente tenha muito menos gente do que o necessário para se formar e serem bons cientistas de dados, engenheiros de dados, né? Uma área que demanda muito capital humano. Não é uma área em que uma pessoa possa, né, fazer um curso de uma semana ou duas e com muita força de vontade virar um excelente cientista de dados. São anos de estudo que são necessários, é necessário uma boa base matemática, e essa ausência também faz com que a gente tenha menos gente qualificada. Mas eu acho ainda que a questão mais importante é a de demanda e não de oferta, porque mesmo com pouca gente, no Brasil, acho que a gente tem esse expertise, né, de conseguir se virar nos 30 e fazer muita coisa bacana com pouca gente, com gente com muita determinação e muito sangue no olho, mas o mercado ainda não está, na sua maioria, exigindo esse tipo de competência. Mas eu já vejo assim, diferenças claras a cada ano que passa, e novos nichos vão se abrindo e novas indústrias vão se abrindo, e eu não tenho dúvida de que é uma questão de pouco tempo até que a maioria do mercado trabalhe com inteligência artificial. Na Big Data, né, a empresa utiliza a inteligência artificial para avaliar mais de 17 mil variáveis e encontrar informações não óbvias entre os compradores, né? Uhum. Depois ela agrupa os pontos de venda e distribuição dos produtos de acordo com a indicação dos algoritmos, né, que vão gerar mais venda, né? Você pode detalhar como é que funciona essa solução? Quais são os processos envolvidos? Claro. Então, alguns dos nossos produtos usam, né, toda essa base de dados externa. O que a gente faz assim, nós temos N maneiras de coletar dados, claro que todas não só legais como éticas, né? Então não tem nenhuma violação à LGPD, ou enfim, a qualquer outra lei ou princípio ético. A gente compra dados, a gente baixa dados, a gente troca dados, enfim, a gente tem uma série de caminhos para obter essas 17 mil variáveis que são constantemente atualizadas. E a partir do momento que a gente conquista esse dado, tem todo um trabalho de harmonização, né, de fazer com que bases de dados que vêm de fontes diferentes e que usam recortes diferentes possam conversar uma com a outra, porque obter o dado bruto é relativamente simples. Né? O difícil é, às vezes, você tem uma base de dados que vem com endereço, outra vem com CEP, outra vem com coordenada GPS, outra... Enfim, você precisa fazer todas essas casarem e estarem prontas para os data scientists trabalharem. Então, a gente faz essa coleta, faz essa organização, faz essa harmonização das bases de dados, e aí usa tipicamente algoritmos de regressão e de clustering para identificar para cada cliente quais são as variáveis que mais explicam realmente a venda dos seus produtos, e depois criar grupos de compradores, quer sejam eles pessoas jurídicas ou físicas, normalmente são jurídicos, né, bares, restaurantes, enfim, que
são parecidos naquelas variáveis. E dessa maneira a gente realmente consegue identificar essas conexões não óbvias, né? Às vezes a gente vê dentro de um mesmo cluster, tem lojas do interior do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, da Bahia, do Pará, e para quem olha aquilo de fora, diz, pô, mas isso aqui não faz sentido nenhum, esses lugares são tão diferentes. E quando você olha, digamos assim, para a cidade ou para o estado, realmente tem uma diferença muito grande. Mas quando você olha no nível que a gente olha, que é o nível da quadra ou inclusive da coordenada GPS, você nota que existem sim essas micro-regiões muito parecidas dentro de áreas muito díspares se você abrir o foco, né? Então o algoritmo realmente consegue fazer essas identificações e aí notar quais são os produtos certos, quais são os preços certos para cada uma dessas milhares de realidades que estão dentro da nossa base de dados. Com essa tecnologia, né, a Big Data vem crescendo nesses últimos anos, quase e dobrou de tamanho, né? E Sim. regularmente, e cresceu mais de 100% nos 2 anos da pandemia, né? Tanto em faturamento como em número de funcionários. O que você atribui a esse sucesso? Eu acho que é o valor que a gente entrega para os nossos clientes, né? Aqui, essa área que a gente trabalha tem uma vantagem muito forte, que é, assim, as entregas são quantitativas e os impactos são quantitativos também. Então, ao contrário de uma entrega mais, né, subjetiva, talvez, enfim, de uma empresa de consultoria, ou, enfim, outros ramos, no nosso caso, fica bem claro se aquilo está dando certo e quanto de vendas ou lucro isso está gerando para os clientes. Então, esse eu acho que é o argumento mais poderoso, é o resultado que esse tipo de análise gera. E, é claro, aliado a isso, tem, acho que, um trabalho muito duro aqui da nossa equipe de fazer com que toda essa ciência aterrize dentro do cliente de um jeito que seja fácil de usar, de um jeito que seja intuitivo e de um jeito que possa entrar no dia a dia da empresa sem causar uma revolução, sem requerer a adoção de novas plataformas ou novos softwares. O nosso compromisso é entregar essa inteligência já mastigada e pronta para usar, e aí ver o resultado realmente acontecendo. Depois de você conquistar 30 grandes clientes, né, atendendo marcas como GSK, Johnson Johnson, Kimberly-Clark, Burger King, Unilever, Magazine Luiza, entre outros, né, a empresa agora tem plano de conquistar o mercado internacional. Qual o objetivo dessa frente internacional? O nosso objetivo não é modesto, a gente quer ser uma líder global na nossa área, que é de inteligência artificial para o mercado B2B. A gente já trabalha com empresas fora do Brasil desde 2017, mas vinha fazendo isso de um jeito relativamente episódico, né? Faz um projeto aqui e ali, e a gente notou que para isso realmente ter sequência, a gente precisa estar plantado, inserido no mercado, com a mesma profundidade, com a mesma quantidade de dados que a gente tem no Brasil. O mercado natural para fazer isso é os Estados Unidos, tanto pela dimensão do mercado como pela maior aceitação, né, desse tipo de gestão baseada em dado e inteligência artificial. E aí, desde o começo desse ano, eu me mudei para cá para abrir as nossas operações aqui, e a gente acredita que os produtos que a gente faz são tão relevantes aqui quanto eles são no Brasil. Tem muita oportunidade aqui, a gente não tem nenhum complexo de vira-lata, né, e de achar que algo que é brasileiro não pode ser o melhor do mundo. E a gente está indo aguerridamente para perseguir esse mercado aqui e, a partir daqui, obviamente, criar uma operação que seja efetivamente global, se espalhando por vários outros países. Quer dizer, que seu primeiro passo foi essa sua mudança aí para Nova York, né, a fim de consolidar um escritório aí nos Estados Unidos, né? Quais vão ser as prioridades de investimento aí para conquistar a América, né? Como se tornar uma empresa global que nem você mencionou, né? Como é que está sendo essa sua experiência aí em aportar em Nova York aí na Big Apple? Assim, do ponto de vista pessoal, obviamente é fantástico, né? Uma cidade maravilhosa. Já tinha passado algum tempo aqui na minha época de mestrado, que foi numa cidade não muito longe daqui. E do ponto de vista profissional, obviamente, é um desafio tremendo. A gente não tem ilusões. Aqui é um mercado, por um lado, claro, muito grande, muito convidativo, mas, por outro, muito difícil, com muita competição. A gente está muito focado agora em duas indústrias aqui nos Estados Unidos, que são indústrias em que a gente tem bastante experiência e bastante escala no Brasil, que é a área de produto de consumo, CPGs, e a área farmacêutica. E a nossa proposta de valor é bem clara, a gente já trabalha com um mercado muito grande, que é o mercado brasileiro,
que tem muitas semelhanças com o mercado americano em algumas questões, muitas diferenças também. A gente vai adaptar os produtos aqui a essa necessidade. E nós vamos apostar e investir nessas indústrias em que a gente já tem cases muito sólidos, do mesmo jeito que a gente fez no Brasil, querendo trabalhar com empresas muito grandes, que são líderes nos seus setores, que são muito exigentes, que nos forçam a subir o sarrafo, e esperamos gerar ganhos consideráveis para elas, e aí usar esses cases aqui para abrir mais e mais portas aqui nos Estados Unidos. Gustavo, eu gostaria de agradecer a sua participação no podcast Tem Inside Talk, né? E parabenizá-lo pelo pionismo e pela coragem, né? De, obviamente, se lançar ao mercado internacional, como você falou, sem complexo de vira-lata. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Imagina, obrigado, foi um prazer estar aqui contigo. Esse foi o episódio de hoje do TI Inside Talk. Para não perder nenhum episódio, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações aqui embaixo. E também não esqueça de deixar o seu like. Agradeço a sua audiência.